Hoje vamos aprender como apagar linhas vazias em uma tabela no Planilhas Google. Vamos aprender primeiro de uma forma um pouco mais manual, que pode ser utilizada em tabelas menores, e depois uma forma um pouco mais automática e dinâmica para utilizarmos em tabelas maiores, o que pode ser mais útil em uma situação real, na qual provavelmente você irá trabalhar com muito mais linhas e muito mais conteúdo do que nosso exemplo didático. Então vamos lá. Primeiro, forma manual. Eu poderia selecionar a linha vazia, então clicando aqui sobre o número que representa a linha e segurando pressionado o botão Ctrl do teclado, poderia ir clicando com o mouse nas demais linhas. Dessa forma, vão todas sendo selecionadas ao mesmo tempo. Selecionadas as linhas vazias que quero apagar, eu poderia apertar com o botão direito do mouse e selecionar a opção de excluir linhas selecionadas. Perceba que as linhas que estavam vazias já foram apagadas. Porém, eu vou voltar um pouco aqui utilizando Ctrl Z. Voltei para o nosso exemplo inicial e vamos aprender a fazer isso de uma forma um pouco mais dinâmica. Então, eu poderia selecionar todos os dados da tabela, apertar com o botão direito do mouse e selecionar a opção de criar um filtro. Perceba que os filtros foram criados, há o ícone de cada filtro após o texto da célula, cada uma das colunas da nossa tabela. E eu poderia, por exemplo, vir no filtro da coluna atleta, clicar nele, clicar aqui em limpar e depois em espaços em branco. Aperto OK e dessa forma o filtro traria apenas as linhas na qual as células da coluna atleta estavam vazias. Feito isso, poderia selecionar todas as linhas aqui, que seria a linha 4, 6, 8 e assim por diante, que eram as linhas que estavam vazias. Aqui estamos filtrando pela coluna atleta. Clico com o botão direito do mouse, excluir linhas selecionadas, e perceba que, se eu novamente clicar no filtro e em selecionar tudo, apertar o OK, voltamos para a nossa tabela, porém todas as linhas que estavam vazias foram excluídas com sucesso. Temos agora apenas aquelas que possuímos o conteúdo. Porém, é importante salientar que o filtro ele vai selecionar os espaços vazios para cada respectiva coluna. Então, por exemplo, temos aqui um exemplo para demonstrar isso de forma um pouco mais didática. Perceba que, se selecionarmos a tabela, criarmos um filtro, e, por exemplo, eu vou vir aqui em ano da competição, vou clicar no filtro, limpar, e selecionar espaços em branco, vou apertar o OK. Ele trouxe apenas as linhas na qual a célula do ano da competição não estava preenchida. Então aqui poderíamos, por exemplo, preencher de forma manual, conferindo os dados. Vou colocar aqui alguns exemplos fictícios, aleatórios, apenas para preenchermos. Clico no filtro, selecionar tudo. Muito bem. Coluna do ano da competição já tem todas suas células com os valores e conteúdos. Agora, eu poderia fazer o mesmo para as demais colunas. Então, indo de coluna em coluna, conferindo quais delas existem células que estão vazias. Então, em pontos da competição, seleciono o filtro, limpar, espaços em branco, OK. Perceba, tem duas células que não possuem o conteúdo. Eu iria verificar, então, quais são os dados, Vou colocar aqui qualquer valor, apenas para exemplo. Muito bem. Volto o filtro, selecionar tudo, OK. E agora a mesma coisa para atleta. Iria limpar, selecionar apenas os espaços em branco e preencheria os campos que estão sem conteúdo. E quando novamente eu voltar ao filtro e selecionar tudo, perceba, agora sim, temos a nossa tabela, a nossa planilha, com todas as células e todos os conteúdos preenchidos. E por hoje é isso. Aprendemos como apagar linhas vazias no Planilhas Google. Primeiro de uma forma um pouco mais manual, para tabelas menores,
e depois de uma forma um pouco mais automática e dinâmica para ser utilizada em tabelas maiores e com mais conteúdo. Se você gostou do conteúdo, deixe um comentário aqui no vídeo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Seguimos trilhando tecnologia.